porque já é tempo que começa o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Jesus Cristo? Essa leitura se encontra na primeira carta de Pedro, no capítulo 4, versículo 17. A data do mês e do ano é 7/7/2025. Preciosos irmãos, queria trazer um pequeno comentário e uma reflexão a respeito da palavra, pois eu vi um vídeo de um irmão, ele colocou no grupo, uma situação em que uma irmã, ela casou com um irmão, né? E por ela ter casado com o irmão, eles quiseram, depois descobriram, não sabia daquela situação, depois descobriram que eram irmãos, quiseram se deixar, mas não conseguiram se deixar porque eles se amavam, ele tinha ela como esposa e ela tinha ele como esposo, como homem dela, da vida dela. Não conseguiram se separar e aí ficou nessa situação. E esse irmão, ele apresentou esse vídeo, ele contando que ninguém deveria meter a mão aí, ninguém devia se meter nessa situação, deixasse que com o tempo Deus resolvia. Então, dito essas palavras, dito o irmão essas palavras, me chamou a atenção para me aproveitar e trazer uma observação, uma observação a respeito das Escrituras, que muitos, às vezes, passam por cima e não percebe a leitura. Sendo da maneira que o irmão falou, o que é que ele está dizendo? Que a igreja do Senhor não tem competência para julgar uma causa como essa, ou quem sabe até outras causas. O anjo do Senhor não tem competência, nem a igreja nem o anjo do Senhor tem competência. Então, vamos colocar essas situações, essa situação, ou situações como essa, vamos colocar debaixo do tapete, uma abafa. Vamos abafar e lá na frente Deus vai resolver o que tem que ser resolvido. E na verdade, eu não creio assim, porque não é assim que as Escrituras nos ensinam. Pelo contrário, como disse o apóstolo Pedro aqui, que o julgamento começa na casa do Senhor. Então, se é um crente e que está numa situação como essa, aí não vai ser chamada a atenção ali, não vai ser feita uma reunião, não vai ser apresentada a situação à igreja, não vai comunicar à igreja, não vai orar diante daquela situação, não vai se procurar saber realmente o que aconteceu entre os dois, como foi essa situação que aconteceu. Aí vai botar tudo debaixo do tapete e vai ficar aquele fermento no meio da igreja para levedar toda a massa, toda a igreja, como diz o apóstolo Paulo. Não, meu irmão, a igreja do Senhor, ela é soberana. Deus deu ao homem autoridade para julgar a sua igreja. O próprio Jesus disse a Pedro que as portas do inferno prevaleceriam contra a igreja dele. E o que ele ligasse na terra era ligado no céu. E o que ele desligasse na terra é desligado no céu. Isso é colocar que Deus confiou a sua igreja aos seus anjos, aos ministros aqui na terra. E deu autoridade para que ele julgue as causas na igreja. E não querer jogar pelo tapete, botar pelo tapete. E por causa disso, muitos estão adormecidos, muitos estão doentes, muitos estão passando situação difícil, não vê resolução para o seu problema, a igreja não julga, você botando debaixo do tapete. Porque pessoas que pensam como esse irmão pensa, faz isso. Principalmente quando é alguém que tem alguma influência na igreja, que dá um dízimozinho bom, né? Ou que sabe, tem uma prática boa de falar da palavra, aí nem toca naquilo ali. Mas isso é quem não trata as coisas de Deus com seriedade. Mas quem trata as coisas do Senhor com seriedade e responsabilidade, procura saber essas coisas e procura resolver
Não bota debaixo do tapete para o tempo, não, porque o tempo não resolve, não. Tem coisa que o tempo não resolve, não. Vai inchar, é a igreja, esse fermento termina enchendo a igreja. Uma igreja fermentada, com pecado dentro, porque não teve uma pessoa que teve seriedade, responsabilidade e capaz de julgar a situação. Porque achou-se incapaz. Às vezes por causa do conselho de pessoas assim, que diz que não pode tocar, não vamos tocar nisso, vamos estar debaixo do tapete. Não, mas não é assim que a coisa funciona. Tem que ser julgado, tem que ser chamado à ordem e revelar e procurar saber o que foi que aconteceu mesmo, das partes lá, procurar saber, porque não é irmão, não é o irmão que está na igreja, então tem a obrigação de procurar saber o que aconteceu mesmo e apresentar à igreja aquela causa e a igreja orar e num determinado tempo julgar aquela causa. Como o apóstolo Paulo fez. Como Pedro está falando. O que o apóstolo Paulo fala na carta de 1 Coríntios, no capítulo 4, no capítulo 5. Uma situação que estava vendo na igreja. Ele não estava presente, mas o que ele falou? Onde um rapaz estava tendo relação com a mãe, com a mulher do pai dele. Está aqui, ó. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação e fornicação, tal qual nem ainda é entre os gentios, como é haver que abuse da mulher de seu pai. Ele estava abusando da mulher do pai dele. Estais inchados, o apóstolo Paulo disse, e nem ao menos vós entristecestes, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei como se estivesse presente que o que tal ato praticou, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Então, uma causa resolvida. Uma causa que foi julgada. Aí é botar debaixo do tapete. Porque era uma pessoa, vamos dizer, que entregava um dízimo dentro da igreja bom, ou que tinha uma boa prática de pregar a palavra, ou porque era filho do pastor. Porque é filho do pastor, ou por isso aquilo outro não vai julgar. Não, meu irmão, tem que ser julgado. Aí o que acontece? Se for levar as coisas de Deus dessa situação, por isso que tem muitos que estão passando por situação difícil dentro da igreja, causas mal resolvidas. Porque às vezes o anjo, o responsável pela obra, o ministro, se acha que não tem competência para julgar. Mas tem sim, Deus deu competência para isso. Olha o que é que o apóstolo Paulo continua dizendo aqui, ó. No capítulo 6, de 1 Coríntios, a partir do versículo 1. Ousa algum dentre vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Outra situação que ele estava falando, que era que o irmão ia para a justiça, botar outro na justiça, e não julgava aquela causa entre a igreja. Aí ele continua, não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indigno de julgar as coisas mínimas? Somos indignos de julgar as causas do Senhor? Devemos ficar calados com as coisas acontecendo, o fermento rolando dentro da igreja, causando zum, causando fofoca, causando comentário, causando razão para que os irmãos saiam, se entristeçam, dando razão para que o irmão saia por causa de uma situação dessa que não é julgada dentro da igreja. Tem muitas situações dentro da igreja que não se julga com responsabilidade, não tem responsabilidade, não procura ter responsabilidade para julgar. Aí o apóstolo Paulo continua, não sabeis vós que havemos de julgar os anjos, quantos mais as coisas pertencentes a esta vida. Entendeu? Ora, se vamos julgar até os anjos, a igreja julgará até os anjos, aí não tem condição de julgar uma causa dessa,
de uma irmã que está morando casado com o irmão, com o próprio irmão, que é da igreja, não pode tocar nesse tem irmão, não pode tocar, não vou tocar não, porque, irmão, quem não tem condição, quem não pode pegar na rodia, quem não pode pegar no pote, não pega a rodia. É porque muitos tomam para si essa posição que Deus não deu. Porque um homem chamado por Deus, que Deus levantou, constituiu para tomar conta das suas ovelhas, do seu rebanho, tem autonomia, tem autoridade de Deus, tem responsabilidade e tem seriedade a obra de Deus baseada na palavra. Não deixe isso passar desapercebido não, empurrando debaixo do tapete, não enrolando não, empurrando com a barriga não. Pelo contrário, procura saber realmente o que foi que aconteceu lá atrás, para julgar a causa. Apresenta a igreja, de preferência em um culto fechado para a igreja, em uma reunião fechada para a igreja. Apresenta a igreja, ora pelaquela situação, determinado tempo, dá um determinado tempo para orar para aquela situação, depois volta e vai julgar aquela situação, e a igreja vai votar. A igreja vai concordar se perdoa ou se não perdoa. Quando a igreja perdoa aquela situação ali, o julgamento está vindo ali, pronto. O ministro do Senhor, o anjo do Senhor, ele vai olhar aquela situação e vai, meio que já vem de oração, e ele vai julgar aquela causa. Quando ele julga aquela causa, ele dá a sentença. Se aquela está perdoada com a bênção da igreja, confirmado pelo anjo do Senhor, o ministro do Senhor, ou não. Ou não. Se ele abençoar, a igreja dizer que perdoa, e que perdoa, e se ele abençoar, vai estar abençoado. Vai estar abençoada, não importa, porque o que ligar aqui na terra é ligado no céu. É essas coisas que liga. Se não é isso, o que é que liga? É essas coisas sim que a igreja tem que ligar ou desligar. E se não perdoar aquela situação, como outras, ele vai chamar novamente e dar mais um tempo. Irmão, por enquanto, não tem uma bênção para lhe dar, porque a igreja não lhe perdoou, e eu, como ministro do Senhor, vamos orar mais um pouco, mas se a senhora quiser, permaneça aqui. Eu aconselho que permaneça, vamos mais para frente, ver como é que Deus vai agir, e continua novamente a igreja orando pelaquela causa de novo. Agora, já que a igreja não fez aquilo, não perdoou, agora é ele que vai orar ao Senhor. Aquela situação, o que é que ele vai fazer? Se ele vai dar a bênção, ou se ele vai dizer definitivamente que não tem a bênção. E aí aquela pessoa permanece na igreja se quiser permanecer. Aí é entre ela e Deus. Se não quiser permanecer, porque ele já foi declarado que não tem a bênção do pastor por conta dessa situação que o próprio Deus não deu, então ela não vai aguentar, ela vai sair. Também não vai pegar, expulsar, botar para fora, porque ninguém, hoje em dia, se a gente botar uma pessoa para fora da igreja, podemos sofrer a consequência da lei, porque a própria lei, a lei não permite que expulse ninguém da igreja no nosso país. Pode ser homossexual, pode ser prostituta, pode ser lésbica, pode ser traficante, pode ser o que for. Não, a lei do nosso país não permite que expulse ninguém da igreja. A menos que cause confusão dentro da igreja na hora do culto. Isso pode ser também até o próprio irmão ou irmã que causam descontentamento na igreja, com uma confusão na hora do culto. Então, tal pessoa ela pode ser sim retirada da igreja. A lei permite isso. Mas a não ser, não permite. Então, se a irmã, mesmo na situação dessa, não tendo a bênção do pastor, quiser permanecer na igreja, ela vai permanecer. Aí sim, já está julgada aquela situação. É declarado que ela não tem a bênção do pastor. E lá na frente, quem sabe que Deus vai resolver a situação. Então, meus irmãos, não é pegar e jogar por debaixo do tapete, não resolver a causa, não tem que ser resolvido. Tem que ser chamado e se resolver. Essa conversa de não vamos tocar não vamos mexer, vamos tocar. Que conversa é essa? Isso é para quem não tem responsabilidade, rapaz. Para quem não tem seriedade, para quem não tem cabelo no peito. Para quem não é chamado por Deus. Porque quem é chamado por Deus tem coragem de cabelo no peito e chega, chama a ordem e procura colocar as coisas em ordem. Agora, quem não tem, se acovarda diante de tudo,
Aí fica empurrando com a barriga, tapeando, jogando baixo da tapete, porque não tem coragem. Mas os homens de Deus não são chamados para isso, são chamados para ter coragem e chamar a ordem baseado na palavra. Que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. E não tenho de que pedir perdão por estas palavras. Amém? Fique na paz e até a próxima. E comente o vídeo e vamos continuar mais sobre esses assuntos, sobre algumas coisas que acontecem dentro da igreja. Amém? Deus abençoe.